Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do porquê este é o melhor momento para você investir em fundos imobiliários. Sempre quando você for investir em ações ou em fundos imobiliários, em renda variável como um todo, o pior momento da economia é o melhor momento para você poder investir. Parece um contrassenso, mas não é. Porque nos piores momentos da economia é onde você consegue comprar as melhores coisas com os melhores preços. E eu vou falar aqui um contexto de como está a nossa economia, principalmente no que afeta os fundos imobiliários. Vou falar de 8 ótimos fundos imobiliários que você pode adquirir para a sua carteira e garantir uma boa rentabilidade, dividendos mensais e uma boa renda passiva, ok? Então já fica com a gente, cola, curta, compartilhe e vamos lá. Por que esse é o melhor momento para você investir em fundos imobiliários, apesar de ser um dos piores momentos que nós já vivemos em nossa economia? Os fundos imobiliários amargam quedas sequenciais. Infomoney. FIIs amargam o pior mês em 2 anos. O que esperar agora? Suno. O que está acontecendo com fundos imobiliários? Money Times. IFIX opera no negativo e atinge o pior resultado em 40 dias. Veja o que esperar dos FIIs após a alta da Selic. Empíricos. Setembro marcou a maior queda do IFIX em 2 anos. Ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? Infomoney de novo. Fundos imobiliários. Vale a pena investir com a Selic a 11,25? Como você pode ver, o setor de fundos imobiliários ele está extremamente negativo. Ele amarga quedas sequenciais e muita gente está desistindo, optando por sair dos fundos imobiliários e ir para a renda fixa. E por que isso acontece? Porque o segmento de fundos imobiliários, principalmente, é um segmento que tem correlação negativa com a taxa Selic. Se a Selic sobe, o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, ele tende a cair. E por que isso acontece? O primeiro ponto é, quando você tem uma elevação da taxa de juros, as pessoas tendem a migrar da renda variável para a renda fixa, porque eles conseguem uma rentabilidade muito boa na renda fixa, mesmo pagando imposto de renda, sem o risco da renda variável. Eles vão ter sempre o principal do seu dinheiro lá, sempre rendendo. Hoje você tem a taxa Selic a 11,25, então é uma rentabilidade muito alta que você consegue na renda fixa sem correr os riscos da renda variável. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que os juros altos encarecem os empréstimos. Muitos fundos imobiliários eles se alavancam, ou seja, eles se endividam para poder fazer novos investimentos, além de fazer novas subscrições. Tudo isso tem um custo. Então, quando você tem esse aumento do custo, os fundos imobiliários optam por reduzir os seus investimentos e guardar dinheiro em caixa para aproveitar novas oportunidades. Além disso, todo fundo imobiliário, via de regra, ele tem o seu grau de alavancagem, ou seja, o seu endividamento. Todo endividamento ele é atrelado a uma taxa. E se esse endividamento é atrelado à Selic ou ao CDI, quando essa taxa aumenta, o endividamento, consequentemente, vai aumentar. O fundo ele terá que pagar um juros maior em virtude desse aumento da taxa. Então, o seu endividamento ele cresce simplesmente por ele estar atrelado a uma determinada taxa e essa taxa está aumentando. Então, você tem um aumento do endividamento dos fundos pelo aumento dessa taxa. Uma notícia boa dentre esse mar de coisas ruins: fundos de papel tendem a sofrer menos com o aumento da taxa, porque muitos deles têm os seus papéis atrelados à taxa Selic ou ao CDI. Se essas taxas aumentam, a rentabilidade do fundo tende a aumentar também. E é uma forma de você diversificar entre fundos imobiliários de papel. Você pode pegar fundos de papel atrelado mais ao IPCA e você pode pegar fundos de papel atrelado mais à Selic ou ao CDI. E você consegue surfar diferentes momentos da nossa economia. Contexto econômico dado sobre o porquê que os fundos imobiliários eles estão muito descontados e por que eles estão sofrendo, vamos agora aos 8 ótimos fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês e que estão com um excelente preço. Vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu vou falar é o BRCR11. É um fundo de lajes corporativas. Você pode ver que o preço da cota dele está R$ 42,50, é um preço bastante acessível. Tem um dividend yield de 13,2%, um dividend extremamente alto. E olha só, o P sobre VP e o P sobre VP, que é um indicador de preço, principalmente atrelado aos fundos imobiliários. O P sobre VP ele tem como referencial o número 1. O que tiver abaixo desse número está descontado, o que tiver acima está sobrevalorizado. Então
Então você pode ver que o P sobre VP está 0,4, ou seja, você tem um desconto na cota de 52%, um desconto muito grande, para um fundo que tem um dividend yield acima de 13%. Você pode ver que o fundo ele paga aproximadamente 50 centavos por cota e tem uma distribuição bastante constante. O fundo ele tem cerca de 9 ativos extremamente bem localizados e muito bons. São praticamente todos AAA. Tem um de classificação A e outro de classificação B. O resto todos na classificação máxima de qualidade dos fundos. Então você tem um fundo muito barato, com uma cota acessível, na casa dos R$40, um dividend yield muito grande, acima dos R$13, dos 13%, e você tem um desconto na cota de mais de 50%. É um fundo que tem cerca de 9 imóveis localizados principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, quase todos com a classificação AAA, mais de 90%. Então você tem um fundo bastante interessante, com preço de cota bastante descontado. Vamos ao nosso próximo fundo. O nosso próximo fundo é o BTLG, um dos melhores fundos de logística da nossa bolsa e bastante rentável. Ele tem um preço de cota de cerca de R$ 96,50 no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um dividend yield de 9,5% aproximadamente, um P sobre VP de 0,9. Não está tão descontado assim, mas você tem um desconto de 7% na cota. Ele apresentou uma rentabilidade de quase 7% nos últimos 12 meses. Ele tem cerca de 22 galpões logísticos, paga aproximadamente 80 centavos por cota, né, 0,78, e tem uma vacância financeira muito baixa, de cerca de 2%. A maioria dos seus contratos estão atrelados ao IPCA, ou seja, a inflação. Se a inflação subir, o rendimento do teu fundo também subirá, o que lhe garante uma rentabilidade real nos seus dividendos. Tem uma diversificação bastante interessante nos inquilinos. A tipologia dos contratos são quase 70% típicos. Eu não gosto tanto disso, eu prefiro contratos atípicos. Em outro momento eu explico melhor isso. E 93% do seu perfil dos investimentos são ligados ao setor de logística, natural. Você pode ver aqui embaixo a localização dos galpões logísticos do fundo. Eles estão principalmente na região São Paulo. 85% dos galpões logísticos do fundo estão lá. Você tem alguma coisa em Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Então não tem como fugir muito do Sudeste e principalmente São Paulo, né? Então, mais uma vez, você tem um fundo de logística bastante rentável, apresentou uma rentabilidade bastante interessante nos últimos 12 meses, distribui quase 10% de dividend yield, muito bom. Está um preço de cota com 7% de desconto, né, o P sobre VP. É um fundo com 22 galpões logísticos, principalmente em São Paulo. Vamos ao nosso próximo fundo. O fundo que a gente vai falar agora é o EQIR11. É um fundo de CRI da empresa EQI Investimentos. O preço de cota está R$ 8,20. É um fundo imobiliário de base 10. O P sobre VP da cota está 0,84, ou seja, bastante descontado, 16% de desconto na cota. Tem uma variação nos últimos 12 meses de quase 10% negativa, ou seja, o fundo está passando por um momento não tão bom, assim como o setor de fundos imobiliários, né? E tem um dividend yield de quase 14%, ou seja, um dividend yield extremamente grande. Os CRIs da carteira do fundo estão localizados basicamente em São Paulo e em Minas Gerais, principalmente, né? São Paulo com 25%, Minas Gerais com 21%, o restante distribuído no Sul, Centro-Oeste e Norte. O indexador do fundo, isso aqui é muito importante para você analisar com fundos imobiliários de CRI, principalmente. O fundo ele tem majoritariamente, né, 95% dos CRIs do fundo atrelado ao IPCA mais 8, ou seja, isso aqui é muito grande, é uma rentabilidade muito positiva. Você tem uma rentabilidade garantida de 8,7 e você tem a rentabilidade variável do IPCA, ou seja, se a inflação subir, vai ser positivo para o fundo. E você tem ainda uma taxa de CDI mais 5,6%, 5,7% aproximadamente. Então, se a taxa Selic subir, também é positivo para o fundo, porque a taxa Selic subindo, essa taxa aqui, o CDI, ele também irá subir, além de você já ter uma taxa aqui mais fixa. Então o fundo ele conseguiu se cercar tanto do IPCA quanto do CDI, em que pese majoritariamente as cotas do fundo sejam atreladas ao IPCA, ele se precaveu e pegou cotas de CRI atrelado também ao CDI, que em tese eles possuem movimentos distintos na nossa economia. Você pode ver que quase 90% da composição dos ativos do fundo é atrelado ao IPCA. E a exposição majoritária é a galpões logísticos. Então você tem um fundo com uma cota bastante acessível,
cota de base 10, um dividend yield de quase 14%, um P sobre VP de 0,84, ou seja, a cota está com 16% de desconto. Não apresentou uma rentabilidade interessante porque o setor como um todo está muito ruim, mas ele vai te garantir uma rentabilidade muito boa. Tem uma diversificação de CRIs divididos em 9 estados, basicamente localizados em São Paulo e Minas Gerais, majoritariamente. Você tem os CRIs do fundo atrelado majoritariamente ao IPCA, mas você também tem CRIs atrelado ao CDI, o que eu achei bastante positivo. Vamos ao nosso próximo fundo agora. Vamos falar agora do GGRC, que é um fundo imobiliário de logística, o segundo que a gente está falando nesse momento. O GGRC também é um fundo imobiliário de base 10. A cota está custando R$ 10,07. Distribui aproximadamente 11% de dividendo, muito bom, é um dividend yield bastante grande. O P sobre VP está 0,89, ou seja, 11% de desconto em relação ao que o preço da cota deveria custar para ser justo. E apresentou uma variação negativa de 1,85%, ou seja, nem foi tão grande assim, uma variação bastante normal. O fundo ele tem cerca de 21 galpões logísticos, localizados principalmente em São Paulo, mas você também tem uma localização bastante interessante no Paraná. E você vai ter alguma coisa ali no Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Então você tem uma diversificação bastante interessante com relação a estados. É um fundo com bastante imóveis e distribui bastante dividendos. O fundo ele distribui aproximadamente 9 centavos por cota, ou seja, é bastante ok, já que ele é um fundo de base 10 e ele tem uma rentabilidade acima dos pares de mercado. Como você pode ver, o dividend yield do GGRC é ligeiramente acima do dividend yield médio do setor de logística. É 9,9 o dividend yield do GGRC, enquanto que a média é 9,3. Vamos falar agora do HGBS, um dos maiores e melhores fundos imobiliários de shopping que nós temos na nossa bolsa. A cota dele não é tão acessível assim, é bastante cara na verdade. Ela está custando hoje R$ 194,14. Então muita gente já desiste de investir no fundo por causa do preço dessa cota. Mas olha só, tem um dividend yield acima de 10%, um P sobre VP de 0,86, então você tem um desconto na cota de 14%. Nos últimos 12 meses, apresentou uma rentabilidade líquida negativa de ligeiramente acima de 5%. Então você tem um desconto bastante interessante, em que pese o preço da cota não seja lá tão acessível. O fundo ele tem cerca de 19 shoppings, seja majoritário ou minoritário na participação dos shoppings. Esses shoppings estão basicamente localizados em São Paulo, 87%. Depois você tem alguma coisa ali em Tocantins, Santa Catarina e 1% em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A diversificação do fundo é quase 80% em imóveis, o que está ok, né? Porque é um fundo imobiliário de shoppings. Mas ele tem também 15% de investimento em outros fundos imobiliários. Analisando a vacância, que é muito importante para você analisar fundos de tijolo, galpões logísticos, shopping, lajes corporativas, ele tem uma vacância média de 4,8%. Então é uma vacância bastante ok, bem dentro da média que você espera para o setor de shoppings. Existem fundos com uma vacância um pouco menor, maior, mas essa vacância aqui está bastante interessante para a gente. Então você tem uma vacância maior nos shoppings do Sul, 6,3%, compensados com a menor vacância, que são os shoppings do Sudeste, 4,2%, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é um fundo bastante interessante, com uma boa diversificação de investimentos em shoppings e outros fundos, distribui mais de 10% de dividendo. O preço da cota não é lá os mais acessíveis, mas ele está descontado com 14% de desconto. É um fundo para você pensar e ele é bastante interessante para compor a sua carteira de shoppings. Vamos falar agora do HGRE, que é um outro fundo de lajes corporativas. Falamos do BRCR11, agora do HGRE. Esse fundo ele tem um preço de cota de um pouco mais de R$100, R$ 103,50 ali aproximadamente. O dividend yield dele está de 10,15%. Você já reparou que praticamente todos os fundos que eu já falei até agora, o dividend yield é acima de 10%? É porque o preço da cota está descontado. Você não conseguiria investir no dividend yield desse se tudo tivesse tudo bem. Preste muito bem atenção. Olha a rentabilidade que você está conseguindo de dividend yield investindo em fundos nesse momento. O P sobre VP é de 0,68, então você tem 32% de desconto na cota. Olha esse desconto.
e ele apresentou uma variação negativa de 12,45%, ou seja, você já vai pegar uma cota bastante descontada. A localização geográfica dos imóveis do fundo estão praticamente todos em São Paulo, 93%. Você vai ter alguma coisa ali, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, mas São Paulo domina. A classificação dos fundos, que você sempre precisa ver, principalmente quando for tratar de fundos de tijolo, 40% dos imóveis do fundo são AAA e você tem 46% da classificação A. Então é bem interessante a qualidade dos imóveis que o fundo possui. É inferior ao BRCR11, sim, mas é bastante interessante também. Como você tem 86% dos imóveis do fundo na classificação A ou AAA. A vacância do fundo está cerca de 15%, é uma vacância muito alta. Porque além do setor de fundos imobiliários estar passando por um momento difícil, você tem os setores de lajes corporativas também que passam por um momento ainda pior. Esse segmento de investimento, ele vai ter um percentual de vacância muito alto. Mas a boa notícia é que você já vai pegar esse fundo num momento não tão bom. Então a tendência é que, se o fundo for muito bom e bem gerido, a tendência dele é rentabilizar se as condicionantes da economia e as condicionantes do setor, a especificidade do setor colaborarem também, né? Vamos falar agora do KNRI, um dos maiores e melhores fundos híbridos que nós temos na nossa bolsa. É importante ressaltar que fundo híbrido ele tem a sua especificidade, porque, por exemplo, o KNRI ele investe em logística e em lajes corporativas, mas você tem o GARI 11, por exemplo, que investe em logística e renda urbana. Então é preciso separar e identificar do que o setor híbrido, o fundo imobiliário desse setor está investindo, porque são investimentos distintos e você pode aproveitar disso para diversificar a sua carteira. O KNRI hoje está com preço de cota de R$ 135,26 e tem um P sobre VP de 0,84, então você tem um desconto na cota de 16%. O dividend yield do KNRI ele não é um dos maiores, está 8,87%, mesmo com essa variação, com quase 10% de variação negativa. Então você vê que o KNRI ele não te entrega um dividend yield tão alto. Lembrando que dividend yield é o preço da cota e o quanto que ela distribui de dividendos. Se o preço da cota cai, o dividend yield tende a subir. Então você vê que com uma queda de quase 10%, o dividend yield ainda está na casa de 8%. Existem fundos melhores? Existem, mas o KNRI é um fundo extremamente bem gerido e com imóveis de altíssima qualidade. Então não despreze o fundo só porque o dividend yield não é tão alto assim. Você pode ver que o fundo ele tem 13 edifícios corporativos, ou seja, lajes corporativas, e 8 galpões logísticos. Ele tem uma ABL de mais de 720 mil metros quadrados. Então você vê que é um fundo bastante grande. O fundo anterior que nós vimos tinha uma ABL de mais de 120 mil metros quadrados, enquanto que o KNRI está na casa dos 720 mil metros quadrados. Então você vê a diferença de escala com que a gente está trabalhando aqui. E eles estão basicamente localizados, majoritariamente localizados em São Paulo. Depois você tem 4 em Rio de Janeiro e mais 2 em Minas Gerais, ou seja, o Sudeste domina a alocação dos fundos. 70% dos imóveis do fundo estão em São Paulo, 16% ali Rio de Janeiro e 14,5% em Minas Gerais. Cerca de 54% dos contratos do fundo são contratos típicos, o restante atípicos. Eu prefiro um percentual maior de contratos atípicos, mas o fundo sabe do que está fazendo. A receita por tipologia, 53% é escritório e 46% é logístico. E eles estão majoritariamente atrelados ao IPCA. Então você tem um fundo com uma diversificação bastante interessante de imóveis localizados basicamente no Sudeste, principalmente em São Paulo. Não possuem o dividend yield dos mais altos, mas a gestão do fundo é extremamente eficiente e tem um desconto de cota de 16%. O que vocês estão achando dos fundos apresentados até agora? Eu falei que todos seriam muito bons e com um bom desconto na cota. Vamos falar do fundo de renda urbana da Rio Bravo, RBVA11. Ele tem um preço de cota de R$ 94,50 aproximadamente, um dividend yield de 12,7%, quase 13%, ou seja, um dividend bastante alto. Lembrando que fundos imobiliários de renda urbana têm um excelente dividend yield, um P sobre VP de 0,70, ou seja, você tem um desconto na cota de 30%, um excelente desconto, e uma variação negativa de 2,75%, ou seja, uma variação bastante normal. Então você tem um fundo que apresenta um preço de cota ok,
dá para ser adquirido, um dividend bastante interessante e com um excelente desconto. Esse é um fundo gigantesco, porque ele tem cerca de 71 imóveis em seu portfólio, com uma vacância física de 7,4%, ou seja, bastante baixa para a quantidade de imóveis que o fundo possui. Tem uma ABL de 189 mil metros quadrados, ou seja, comparando com o KNRI, você vê o tamanho da desproporção que você tem em diferentes fundos imobiliários. Ele distribui cerca de R$ 1 por cota. Majoritariamente, os imóveis do fundo estão localizados em São Paulo, quase 70%, seguido de 25% no Rio de Janeiro. Mas não tem como ser diferente, pessoal. O principal indexador do fundo é o IGPM, que é geralmente uma inflação do atacado, enquanto que você tem o restante atrelado ao IPCA, ou seja, a inflação calculada do varejo, calculada pelo IBGE. Você pode ver que o Sudeste é responsável por cerca de 94% da receita total do fundo. Ou seja, muito forte. Aqui você consegue ver a diversificação de locatários do fundo, sendo o Santander o principal locatário, com quase 25% de todo o patrimônio que o fundo possui. O Rio Bravo Investimentos é um preço de cota bastante interessante, com 30% de desconto no valor das suas cotas, um dividend yield de quase 13%. Você tem um fundo com uma quantidade de imóveis absurda, 71 imóveis, e eles estão localizados majoritariamente no Sudeste, mais especificamente São Paulo. O próximo e último fundo imobiliário que nós vamos falar agora é o VISC, Fundo Imobiliário de Shoppings. É o segundo fundo imobiliário de shopping que a gente vai falar. Ele tem um preço de cota de aproximadamente R$ 100, um dividend yield de 11% aproximadamente, um P sobre VP de 0,8, então você tem um desconto de 20% no valor da cota. Ele apresentou uma variação negativa de 7,36%, então você vai pegar essa cota com esse desconto bastante interessante. É um fundo muito grande, tá, pessoal? Você pode ver a diversificação geográfica dele. Ele tem cerca de 30 ativos distribuídos em 15 estados brasileiros, com uma ABL de 292 mil metros quadrados e 11 administradoras distintas. Então, diversificação desse fundo você não pode reclamar. E majoritariamente, a região sudeste é a mais relevante para o fundo. Ele tem uma taxa de ocupação de aproximadamente 94%, ou seja, 6% somente de vacância. Então, um fundo que tem muito shopping e eles estão ocupados, o que é bastante positivo. O que eu quis mostrar aqui são diversos fundos imobiliários. Esse VISC é um fundo imobiliário bastante interessante, com 20% de desconto no valor da cota e um dividend yield acima de 11%. O que eu quero que vocês prestem atenção é não necessariamente investir nesses fundos que eu trouxe aqui. Eu quero mostrar para vocês que hoje é um ótimo momento para você investir no setor de fundos imobiliários, porque você tem ótimos fundos imobiliários, eu trouxe 8, com grande desconto, 30%, 20%, 14%, 16% e por aí vai. Esse é o momento para você conseguir comprar excelentes cotas com ótimo desconto e que vão te proporcionar uma ótima rentabilidade. Somente 2 fundos imobiliários dos 8 que eu trouxe tinham um dividend yield abaixo de 10%. Olha isso, você não vai conseguir isso se o mercado estiver aquecido e positivo. Você só vai conseguir comprar excelentes fundos com preços excelentes em um momento em que o mercado estiver passando por um mau momento. É a hora de você balancear a sua carteira no setor de fundos imobiliários. Em algum momento, as ações vão passar por um período difícil. Aí você rebalanceia a sua carteira comprando ações. Mas agora, preocupe-se em comprar fundos imobiliários e eu garanto que você vai ter uma rentabilidade bastante interessante se você tiver paciência. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que de verdade que vocês tenham gostado. E valeu! Abraço!